Olá, tudo bem? Vocês sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou contar um testemunho para vocês. Eu sou da área da saúde, já trabalho muitos anos na área da saúde. Nessa época que estourou o Covid, né, foram alguns anos atrás, nós estávamos muito preocupados, né, todos nós, né, porque nós não sabíamos o que essa doença podia levar. Né, porque não tinha vacinas, não tinha tratamentos, enfim. Eu peguei o Covid. Infelizmente eu peguei bem no início da pandemia, onde não tinha as vacinas ainda. Eu senti no meu coração de contar para vocês, para edificar a fé de vocês. Eu peguei Covid, fiquei me tratando uma semana em casa, mais ou menos uns 7 dias em casa. Chegou um momento onde eu tinha febre a cada 2 horas, eu tinha temperatura, febre. Eu tentei me segurar, tentei todas as possibilidades, me tratando em casa, onde chegou um momento que meu corpo não aguentava mais. Precisei ir para o hospital. E chegando lá no hospital, já estava com 50% do pulmão comprometido, estava com atalactasia pulmonar, vidro fosco, colabamento dos alvéolos, enfim, todos esses termos científicos, resumindo, meu pulmão estava muito ruim, meu pulmão estava morrendo, digamos assim. Fui internado na UTI, fiquei no andar onde eu trabalhava, onde os meus amigos do hospital cuidaram de mim. E ali eu fui piorando, né? Entrei com catéter de O2, teve que colher gasometria arterial. Eu conseguia só respirar bem com catéter de O2 a 3 litros. Na época não tinha um catéter de alto fluxo. O catéter de alto fluxo hoje é um catéter que ajuda muitos pacientes, principalmente pacientes de DPOC. Esse catéter, nessa época que eu fui internado, não tinha no hospital. Fiquei com catéter de O2, depois eles me colocaram para fazer VNI, porque o catéter de O2 não estava sendo suficiente para eu poder melhorar, né? E aí, nesse tempo, a minha parte psicológica começou a ficar fragilizada, eu já não conseguia comer direito, a minha esposa falava comigo, eu já não tinha vontade de conversar. Enfim, conversei com alguns médicos para eles me tirarem da UTI, porque lá eu presenciava muitas coisas. Eu sabia que podia acontecer comigo, mas eu não podia sair dali, porque meu estado era de moderado para grave. Mas tem uma palavra que eu lembro, que eu guardo até hoje no meu coração, que está em Hebreus capítulo 1, que diz assim: ora, olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. É um prazer ter a companhia de todos vocês, é uma honra. Eu comecei a dar um testemunho, eu peguei Covid bem no início da pandemia, e aí eu vou dar continuidade ao testemunho, né, que Deus ele me curou. Então eu vou explicar para vocês, vou terminar esse testemunho, amém? Eu parei no momento que eu estava falando de Hebreus. Quando eu estava com Covid, eu perdi todas as expectativas. Porque você estando num hospital onde você sabe que pode acontecer com você, você conhecendo a doença, conhecendo as possibilidades de repente ser entubado, sabe? Uma série de fatores que passavam na minha cabeça naquele momento. E eu comecei a ficar desesperançado, comecei a ficar apavorado, comecei a ficar com muito medo. E até o momento que eu cheguei no enfermeiro que eu conhecia, ele percebeu o meu desespero, que eu estava entrando já no processo assim, sabe, de inquietação, de insegurança. Ele falou: ajoelha, vai se ajoelhar, pede a seu Deus. Não adianta você ficar assim, se você ficar assim, eles vão entrar com Precedex. Precedex é uma medicação para deixar o paciente tranquilo, mas o grande risco de você ter um rebaixamento de nível de consciência por conta do Precedex era muito grande. E aí eu fiquei impactado da forma que ele falou comigo, assustado. Eu falei: não, eu tô aqui, eu vou encarar tudo isso a partir desse momento.
Porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Aí vem na minha cabeça, a fé é a certeza, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E foi daí que eu comecei a melhorar. Foi daí que eu comecei a me restabelecer. Porque eu via muitas pessoas sendo entubadas, pacientes morrendo. Eu falei, eu não quero ser mais um, eu tenho minha família para criar, eu tenho meu filho para criar. E eu estava terminando a faculdade, eu estava inclusive estudando para o TCC ali, né? Eu falei, não, eu não vou morrer. Eu comecei a andar dentro da UTI, me fortalecer, olhando toda aquela situação e com a única convicção que eu ia melhorar. E eu fui melhorando gradativamente. Gradativamente eu fui melhorando, me restabelecendo, até que eu fui pro quarto. E do quarto, 2 dias depois, eu